As pirâmides do Egito são os monumentos antigos mais famosos do mundo. Elas são as últimas das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda estão de pé, e são algumas das atrações turísticas mais visitadas até hoje. Apesar disso, ainda existem muitos mistérios sobre elas que ainda não foram resolvidos. Vamos falar sobre eles. Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal, que o vídeo só está começando. Bem-vindo ao Área Arquivada. Vamos começar hoje falando sobre temperaturas. Sempre que a tecnologia usada por arqueólogos avança, alguém sempre volta às pirâmides para ver se essa tecnologia leva a alguma descoberta. Em 2015, uma equipe internacional de cientistas e arquitetos realizou uma pesquisa conjunta nas pirâmides de Gizé e identificou anomalias térmicas no interior das estruturas. Foram registradas temperaturas mais altas do que o esperado, em 3 pedras adjacentes, em uma área impossível de alcançar na parte inferior da Grande Pirâmide. Embora espaços vazios, diferentes materiais de construção e correntes de ar internas tenham sido sugeridos como possíveis causas das anomalias, ninguém pode afirmar com certeza. Outras anomalias foram detectadas na metade superior da Grande Pirâmide. A descoberta ocorreu quando a equipe de pesquisa usou termografia infravermelha para escanear as pirâmides enquanto elas aqueciam durante o nascer do sol, e depois novamente quando o sol se punha e o calcário esfriava. É certo que existam salas e câmaras dentro das pirâmides que ainda não conseguimos alcançar, mas por que essas câmaras seriam mais quentes do que a estrutura ao redor delas? Infelizmente, pode levar vários anos antes de descobrirmos. Aqui está uma pergunta que ocorre a muitas pessoas que estudaram as grandes obras de arte e monumentos egípcios do passado antigo. Como eles cortaram pedras e rochas maciças e pesadas, com a mesma facilidade que cortamos uma manteiga? As maiores empresas de construção do mundo teriam dificuldade em replicar os grandes monumentos do Egito, porém, nos pedem para acreditar que os antigos egípcios os criaram com ferramentas manuais básicas. Não estamos tão certos disso. Achamos que eles podem ter usado serras poderosas. A evidência mais óbvia disso vem na forma do sarcófago de granito, dentro da câmara do rei da Grande Pirâmide de Gizé. As marcas na parte inferior da caixa só poderiam ter sido feitas por uma serra, e teria que ter sido uma serra muito grande também. Não podemos afirmar com certeza que tipo de dentes essa serra tinha, mas há pouca disputa quanto à evidência clara de que uma serra foi usada. O que aconteceu com a tecnologia de corte de pedra dos antigos egípcios, e por que nunca encontramos nenhum vestígio moderno dela? Poderíamos fazer todo este vídeo sobre os mistérios da Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, se quiséssemos. Ela tem 4.500 anos, e ainda não entendemos verdadeiramente como foi construída. Isso, por si só, a tornaria digna de inclusão aqui, mas há outro mistério sobre a pirâmide, que só veio à tona em 2017. Usando tecnologia de escaneamento sofisticada, arqueólogos identificaram 2 grandes vazios dentro da estrutura da pirâmide, e eles não têm ideia do que está escondido dentro deles. Eles podem ser túneis de serviço, usados durante a construção do edifício, ou podem conter túmulos não descobertos. Um dos vazios tem 100 pés de comprimento, e parece ter aproximadamente o mesmo formato da Grande Galeria, que está diretamente abaixo dele. É possível que ele tenha sido incluído no projeto, para reduzir o peso da rocha, acima da Grande Galeria, e evitar que ela desmoronasse, mas seria bom descobrir com certeza.
Os vazios não parecem ter passagens que levam diretamente a eles, então alcançá-los não será fácil. Cientistas estão agora no processo de projetar novos robôs de escavação, para ajudá-los no trabalho. Nós acabamos de dizer que a Grande Pirâmide de Gizé tem 4.500 anos de idade, mas quão certos disso realmente podemos estar? Historiadores afirmam que as pirâmides de Gizé foram construídas em 85 anos, entre 2589 e 2504 a.C., mas isso pode não estar correto. A estimativa vem de testes de datação por radiocarbono, realizados em materiais encontrados ao redor das pirâmides, em 1984. Naquela época, não sabíamos tanto sobre datação por radiocarbono, quanto sabemos agora. Um conjunto adicional de testes, realizados em 1994 e 1995, indicou que as estimativas de 1984 podem estar erradas em mais de 2 séculos, tornando as pirâmides 200 anos mais jovens. Isso é significativo, porque pode afirmar que a pirâmide de Senvosete II não teria sido construída até cerca de um século após sua morte. Há outro problema aqui, que é o fato de que as datas de radiocarbono geralmente são obtidas a partir de madeira, e os egípcios tinham o hábito de reutilizar a madeira repetidamente. A madeira mostrada ao redor das pirâmides pode já ter sido antiga quando foi usada lá. Os livros de história ainda dirão que 4.500 anos é aproximadamente a idade correta das pirâmides, mas poderia muito bem ser mais próximo de 4.000. Já discutimos a ideia de que existem vazios e anomalias nas grandes pirâmides de Gizé. Aqui está a evidência mais clara de que esses vazios podem ser câmaras secretas. Em setembro de 2020, exploradores identificaram 2 portas secretas, escondidas dentro da pirâmide. Elas estão no final de um par de túneis estreitos, que se estendem a partir das paredes norte e sul da Câmara da Rainha, dentro da pirâmide, e param em blocos de pedra antes de chegar às paredes externas. Não há espaço suficiente nos túneis para que um ser humano os explore, mas um robô chamado Webvar foi enviado para o espaço e obteve imagens de uma pequena porta de pedra, com o que parecem ser 2 alças de cobre presas a ela. O mesmo robô também tirou fotos de hieróglifos vermelhos, pintados nas paredes. Os hieróglifos são ásperos, quase como grafite, então é possível que sejam marcas-guia, deixadas pelos pedreiros que construíram as pirâmides. Esses túneis não podem ter sido usados para ventilação, pois não se abrem para o exterior da pirâmide, mas são certamente muito pequenos para que se esperasse que humanos os navegassem. Construir uma porta implica que há algo digno de proteção por trás dela, embora o que poderia ser, ainda é um mistério. Aqui está uma ideia que você provavelmente já ouviu antes. Na verdade, é uma ideia que foi repetida tantas vezes, que as pessoas acreditam ser verdade, mesmo que as evidências sobre as quais ela se baseia sejam tênues na melhor das hipóteses. Na década de 1980, o egiptólogo Robert Bauval afirmou que as 3 pirâmides do complexo de Gizé estão perfeitamente alinhadas com as estrelas, para formar o cinturão da constelação de Órion, no céu noturno. Ele seguiu isso com um livro chamado O Mistério de Órion, lançado em 1995. O livro se tornou um best-seller do New York Times, e a ideia se enraizou na mente das pessoas. O problema é que todo o conceito é um pouco desonesto. Não é possível fazer as pirâmides se alinharem com o cinturão de Órion, a menos que se inverta um ou outro. Certamente, se os egípcios tivessem a intenção de refletir a posição das estrelas, eles as teriam disposto de uma maneira que não exigisse essa inversão. Além disso,
As 3 pirâmides não foram todas construídas ao mesmo tempo. Não há evidência de que a terceira pirâmide tenha sido planejada quando a primeira foi construída. Em terceiro lugar, as posições das estrelas no céu mudam ao longo de milhares de anos. As estrelas no cinturão de Órion não parecem iguais agora, como teriam parecido há 4.500 anos. Por mais impressionantes que as pirâmides pareçam hoje, elas eram muito mais impressionantes quando foram construídas pela primeira vez. Após permanecerem expostas aos elementos por mais de 4.000 anos, suas superfícies externas estão um pouco ásperas e irregulares. Quando foram concluídas, tinham fachadas brilhantes e reluzentes que as faziam parecer quase feitas de vidro. Segundo Jacqueline Williamson, uma egiptóloga da Universidade de Harvard, as pedras de revestimento, que compunham as fachadas externas das pirâmides, foram polidas com alto grau de precisão, usando materiais abrasivos como areia fina, arenito e até tijolos, para produzir um acabamento suave. Durante o pico do dia, quando o sol estava alto no céu, elas quase pareciam brilhar. Williamson está 100% certa de suas descobertas e insiste que o tempo, o esforço e a precisão envolvidos no processo de polimento significam que a qualidade dos artesãos que trabalharam nas pirâmides era ainda maior do que sempre imaginamos. Quanto ao que aconteceu com essas fachadas brilhantes, elas naturalmente se desgastaram e desmoronaram ao longo do tempo, mas algumas das pedras de revestimento foram removidas há muito tempo, para serem usadas em outros projetos de construção, acelerando assim o declínio. Sabemos a partir de registros históricos egípcios, que a pedra Bem-Bem deveria ter qualidades sobrenaturais. Ela foi encontrada uma vez no templo de Ra, em Heliópolis, e era o lugar onde os raios do sol atingiam todas as manhãs. A pedra original foi perdida há muito tempo, mas influenciou o design de várias esculturas e estátuas, que ainda existem no Egito hoje, incluindo as pedras de topo das famosas pirâmides. Acredita-se que a pedra simbolizasse a fênix, uma criatura importante na mitologia egípcia, por sua capacidade de sobreviver à morte e retornar à vida. Alguns historiadores acreditam que o Bem-Bem representa a semente da fênix, devido ao fato de ter sido traduzido livremente como fertilização, na linguagem usada na época em que o Templo de Ra foi construído, milhares de anos atrás. Uma lenda diz que o Bem-Bem foi o monte que se ergueu das águas do Nilo, quando o grande deus, Atum, criou o mundo. Se você já ouviu referências à Pedra do Destino na folclorização, essas referências se relacionam com esta pedra mística. Hoje em dia, não é permitido escalar as pirâmides, mas no final do século XIX, não havia tais regras. O inventor e explorador britânico, Sir William Simmons, decidiu subir ao topo da Grande Pirâmide. Quando chegou lá, ficou preocupado com uma sensação de formigamento, que irradiava das pontas de seus dedos e se espalhava por suas mãos. Poucos momentos depois, deu um gole de vinho, comemorativo de uma taça de metal e recebeu um choque elétrico, no instante em que seus lábios tocaram a borda. Desde então, surgiram rumores de que a pirâmide de alguma forma gera energia. Se o faz, talvez saibamos como. Há canais de água sob a planície de Gizé, pelos quais a água flui em grandes volumes. O fluxo gera eletricidade fisioelétrica, que pode então ser canalizada até o topo da pirâmide. Muitos teóricos marginais sugeriram que as pirâmides eram na verdade usinas de energia. No entanto, até onde sabemos, os egípcios não tinham conhecimento de eletricidade. É difícil imaginar que eles pudessem ter planejado canalizar fisioeletricidade através de seu poderoso monumento, mesmo que entendessem que havia uma fonte de energia lá, mas é estranho que o sistema pareça funcionar tão bem.
Falando de teorias estranhas sobre as pirâmides, se você se lembra das eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2016, talvez se lembre que Ben Carson se candidatou pelo Partido Republicano. Carson defendeu uma teoria bizarra de que as pirâmides não eram nada mais do que enormes armazéns de grãos. Além disso, ele acredita que as pirâmides foram construídas por José, como na figura bíblica. Carson é um fundamentalista religioso cristão, com algumas ideias bastante estranhas sobre muitas coisas, mas ele está completamente equivocado nessa. Sua interpretação vem de um trecho do Gênesis, que diz que Deus disse a José, para reunir todos os alimentos dos anos bons que estavam por vir, e armazenar grãos sob a mão do faraó, permitindo que ele mantivesse comida nas cidades. Preste atenção no plural, cidades, não cidade. Para que essa interpretação fosse literal, haveria necessidade de haver muitas mais pirâmides em muitas mais cidades. Além disso, nenhum vestígio de grãos jamais foi encontrado dentro de nenhuma das pirâmides. E é impossível que essas estruturas fossem usadas para armazenamento de grãos, dado o formato e dimensões internas das pirâmides. Pode não haver um mistério no Egito, maior do que o Serapeu de Saqqara. Esse é o nome dado a uma coleção de 24 enormes caixões de granito negro, de 100 toneladas cada, escondidos em uma encosta, ao sul da Grande Pirâmide de Gizé. Os gigantescos sarcófagos parecem ter sido enterrados em sua posição atual, por volta de 3.300 anos atrás, durante o reinado do lendário faraó Ramsés II. Alguns dos caixões foram abertos e encontrados contendo restos de tigelas de ápis. As tigelas eram sagradas para os antigos egípcios, mas geralmente não seriam enterradas com tamanhas honras. Uma das teorias mais controversas sobre o seu design e propósito é que eles foram usados para fermentação, o que teria gerado estresse suficiente dentro dos sarcófagos, para criar um brilho luminoso dentro dos túneis escuros. Em outras palavras, eles poderiam ter sido uma forma primitiva, mas surpreendente, de iluminação. A maioria dos egiptólogos rejeita essa ideia categoricamente, mas eles não têm explicações melhores. Se os antigos egípcios fossem capazes de criar um sistema de iluminação, a partir dos gases de bois em decomposição, eles eram ainda mais surpreendentes do que já pensávamos. A quarta pirâmide é uma teoria comum que houve uma quarta pirâmide na planície de Gizé. Por muito tempo, nenhuma evidência arqueológica dessa suposta quarta pirâmide foi encontrada. No entanto, talvez esta misteriosa escadaria seja o primeiro sinal dela. A escadaria desce até o solo do deserto e pode ter estado no porão da pirâmide que falta. É uma impressionante proeza de engenharia, descendo diretamente através de vários pés de calcário, e levando a um mundo subterrâneo desconhecido sob a planície, que só foi descoberto em 2018. O acesso à planície é estritamente limitado, porque a escadaria está localizada em terras pertencentes ao exército. No entanto, alguns arqueólogos sortudos conseguiram permissão para entrar sob supervisão. Surpreendentemente, o ponto mais baixo está a 38 metros abaixo do solo e está cheio de água. A área subterrânea está cheia de nichos, cuidadosamente esculpidos, nos quais sarcófagos de basalto negro e granito estão instalados. Os sarcófagos estão abertos, então alguém obviamente saqueou essas tumbas no passado distante. O antigo escritor, Heródoto, falou uma vez de sacerdotes egípcios criando câmaras subterrâneas durante a construção de Mênfis, e parece que essa prática ocorreu em Gizé também. É como se houvesse uma cidade secreta inteira sob a planície. Então é isso. Qual parte você achou mais interessante? Deixe nos comentários. E também não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!